Boa tarde, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para mais um bate-papo. Hoje um convidado muito especial. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril. Hoje nosso bate-papo vai ser com o Marcos Senna, jogador brasileiro, mas que consagrou nos campos espanhóis, né? Então, o pessoal tá entrando aí. E aí, Vitão? Padreco, beleza? CR10 já tá ali, né, CR10? Já tá nos acompanhando. Vamos ver suas perguntas hoje, hein? E aí, Marcos, já tá entrando aí? Deixa eu chamar ele. Vamos lá. Aceitar ali, a gente já... Boa tarde. Boa tarde, e aí? Como é que tá Belezinha? sendo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Deixa Então tá jóia. eu falar, Primeiramente, muito obrigado por nada, um aceitar o prazer. convite aí. Nossa, um verdadeiro prazer. E ainda mais, como eu estou aqui na Espanha, e falar um pouco de português para mim é bom. Mas eu te acompanhei esses dias aí na live, eu acho que foi antes de ontem e tudo. Bom, você também tá fazendo mais live do que o Faustão na televisão, viu? Em realidade, na situação que nós estamos vivendo agora em casa, Tem não que é ser, só né? eu, né? É a maioria, porque é o único meio de trabalho, né? Que está em casa e é a única maneira de comunicação. Isso é verdade, é verdade. Mas eu vi que algumas palavras aí você já esqueceu em português, hein? Algumas palavras você já. Não, na verdade, não é nem que eu esqueci. É quando você mora em outro país, você tem que mudar o chip. A verdade é essa. E eu, quando eu vou para o Brasil, acho que o primeiro dia tem algumas palavras pontuais, não são todas, obviamente, que ainda confundo, até mesmo aqui, mas é uma que outra palavra. Mas o português não tem como esquecer. Eu vou te contar, eu já vou começar já na cornetagem, já vou começar na brincadeira. Tem um amigo nosso em comum que tá aí acompanhando a gente. O cara aqui no Brasil, né? Daí ele foi trabalhar comigo nos Estados Unidos e tal, e ele mora em Madrid. É. Então, três línguas ali, daí tinha hora que ele. E o inglês dele era meio arrastado, né? E teve um ano que a gente foi trabalhar na Áustria, falar alemão, bem sem chances, né? Uhum. Aí daqui a pouco, tá lá assim, daqui a pouco ele me solta. Não, 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 eu não sei se eu penso em espanhol, se eu falo inglês ou se eu vou falar o alemão. Ah, Vitor, para com isso, cara, para com isso. Não, comigo não acontece isso, não. Na verdade, eu, de vez em quando, eu tô conversando, tipo, tô conversando com você. Olha lá, o Vitor já tá aí, ó, já apareceu. Então, de vez em quando eu esqueço alguma palavra, né? Mas esquecer o português não dá, não vem com esse. É, Ah, meu parceiro, vamos mandar um salve aí pro meu parceiro Alexandre, olha lá, tá lá de Americana. Aí, meu parceiro, logo, logo nós tá tomando um, hein? Forte que abraço. legal Esse aí, é o ó. Alexandre, jogou no São Paulo. Alexandre já 79, jogou comigo no Rio Branco também. Meu parceiro. Eu joguei contra ele. Mas vamos lá. Na verdade, Senna, eu quero agradecer você pelo convite. Nosso bate-papo que a gente tem feito ultimamente aí, né? Uhum. A gente tem um projeto de futebol aqui em Itapeva, que por sinal você já veio para Itapeva, daqui a pouco você vai contar pra gente isso aí. Apareceu o Henrique aí, Mais ó. um corneta, mais um corneta, mais um corneta aí, ó. Ah, Você já veio até para Itapeva, né? E nós temos um projeto de futebol aqui em Itapeva e nós estamos fazendo essas lives, esses bate-papo, exatamente para nossa molecada, os jovens, entenderem um pouquinho do que foi a sua carreira, conhecer um pouquinho a sua história, tudo que você passou, as dificuldades, para eles entenderem que é necessário sonhar, é necessário batalhar, não vai ser só momentos bons, vai ter momentos difíceis, então serve como não só como inspiração, mas como uma forma de deles conhecerem o ídolo Marco Senna também, né? então, antes de eu responder a tua pergunta, aqui eu estou vendo Foot Cracks, né? Na verdade, na verdade eu preciso conhecer, saber o teu nome. Eu sou o e professor Fábio, responsável aqui, né? A gente só se mandou pela mensagem, né? É isso. Peço minhas desculpas. Nós temos Não, um... mas está tudo em casa, Fábio. Na verdade,
é um bate-papo totalmente descontraído, como se a gente Exato, exato. estivesse Essa é a aí, ideia, essa é a ideia. como se a gente estivesse aí do lado, no bar, tomando uma cerveja, sextou, Sexta-feira, né? né? Hoje é sexta-feira, né? Sextou, né? Hoje é o dia de tomar uma, na moralzinha, em casa, que a gente não pode sair, né? Não pode Então, sair. então respondendo a tua pergunta, né? Como estávamos falando da rapaziada, que está começando agora e tem interesse de conhecer um pouco o que foi a trajetória de muitos profissionais, inclusive alguns que estão aparecendo por aqui. Realmente é um caminho difícil, um caminho árduo, né? Porque as pessoas vê o Marco Senna, né? Jogando pelo Vila Real, ou os times que eu passei no Brasil, a seleção espanhola, no melhor nível. Mas só que até chegar aí, muito espinho, viu? Muito espinho. Até mesmo porque onde eu comecei na base do São Paulo. Joguei 3 anos, depois eu fui para o Rio Branco. No Rio Branco E por também eu sinal, tive. você conheceu um outro itapevense também, no São Paulo, o Botijão, Fernandinho. Botijão, você acredita que eu até pensei quando o padre me falou que se eu podia fazer um live e tal com você, eu pensava que ia ser ele, por isso que eu perguntei para ele antes. Ele morava E na mesma rua, a gente morava na mesma rua aqui. Ele já participou da nossa live aí no começo da salve, quarentena. jogador! Desculpa aí, falando Botijão, né? Isso. Então, eu joguei no São Paulo de 89 a 2001. Bom, deu quase 3 anos. E o Botijão chegou de Itapeva, eu lembro que ele era o cara. Ele era o cara. Quando eu vi ele jogar, eu falei, porra, o cara é fera. E aí depois, obviamente, a gente perdeu o contato. Eu fui para um lado, ele foi para o outro. Eu acho que eu tive a oportunidade de encontrar com ele depois de muito tempo. Junto com o Mas para Henrique. Junto com o então, Henrique. então Henrique, Careca, Então, Gaiteiro. aí você conheceu o Careca no Rio Branco. Conheci o Careca no Rio Branco. E em cima da pergunta, né, para que o pessoal possa saber, por exemplo, o Botijão, um grande jogador na época, né? Na época, meu, eu pensava, esse cara aí não tem como não chegar. Não tem como, o cara era fera. Mas era a época de infantil, dente de leite, infantil, juvenil. Mas as coisas mudam. Eu acredito que daquele elenco, eu acho que eu era um dos únicos que tinha menos possibilidade de chegar ao profissional. Aí depois eu olhando o elenco que eu joguei do São Paulo, eu acho que o único que chegou e deu uma continuidade foi eu. Os demais, nenhum. Para você ver como que é o futebol. Pois é. O futebol dá muita volta, né? Dá muitas voltas. Às vezes você acha que tá lá em cima, cai, e às vezes quem tá embaixo, a dedicação às vezes até maior, até para conquistar o espaço. Isso faz com que cresça no momento certo, né? Então, eu sofri algumas lesões graves, né? Até mesmo antes de chegar ao profissional. Mas eu sempre tive a perseverança, a força de vontade, sempre acreditei no meu potencial. Na época que eu estava no Rio Branco, eu lembro que eu tive uma lesão de ligamento cruzado. Alguns falavam, Marcos, por que você não falava com essas palavras, né? Mas Uhum. como, por que você não deixa, vai fazer outra coisa? E eu pensava, eu sempre acreditei no meu potencial. Eu falei, enquanto eu tenha possibilidades, eu vou lutar até o fim. E assim foi. Eu tive a minha primeira cirurgia grave no joelho foi com 18 para 19 anos. Aí, os 19 anos, quando eu estava para estrear no profissional, tive que esperar. E você imagina, você está perto de estrear, você não estreia, depois você fica com aquela indecisão se. Caramba, e se Você essa estava no Rio lesão. Branco? Você estava no Rio Branco, sabe? Estava no Rio Branco. Não, o Alexandre aí tá pedindo alguma pergunta. Oh, já Não, já ele nós fez a respondemos. pergunta em cima que você não viu, mas ao seu comentário respondeu ele. Exatamente. Então, aí
eu tive essa lesão próximo de me profissionalizar. Inclusive, o Alexandre, mais novo que eu, chegou arrebentando, foi profissional e logo o São Paulo contratou. Mas eu segui perseverando, porque eu acreditava no meu potencial, sabia que se eu recuperasse 100%, eu tinha condições de estrear no profissional e dar o segmento à minha carreira. Quanto tempo você ficou no Rio Branco? Eu fiquei 5 anos no Rio Branco. Eu cheguei em 94 e saí em 99, que eu fui para o Corinthians. Legal, bacana. Naquela época o Rio Branco estava bem no auge, né? Era um dos principais times do interior, era muito forte, um dos clubes que mais revelava, né? Ele campeão gigante, era... Então, sempre que o Rio Branco, eu tenho um carinho enorme pelo Rio Branco. O Rio Branco é como se fosse a minha segunda casa, né? Obviamente eu uso esse termo aqui no Vila Real e é verdade. Sempre quando eu vou mencionar o nome do Vila Real, às vezes eu confundo e menciono o Rio Branco. E às vezes quando eu vou mencionar o nome do Rio Branco, eu confundo e menciono Vila Real. Por quê? Porque ainda existe esse vínculo. E eu passei por outros times, como o próprio Corinthians, o São Caetano, o América de São José do Rio Preto, que eu tive um mês só, um quadrangular da segunda divisão, fui para o Juventude. Mas esse vínculo que eu tenho realmente forte é com o Rio Branco. Rio Branco e Vila Real foram 2 times que me marcou muito, até mesmo porque foram os 2 times que mais tempo eu tive. No Rio Branco, 5 anos e no Vila Real, 11 anos. Sensacional. A gente já vai chegar lá daqui a pouco aí. Mas, para o pessoal que está nos acompanhando, a molecada aí, você tem um vínculo com Itapeva aí, ó. Primeiro você conheceu o Botijão, depois você conheceu o Careca, aí você conheceu o Henrique, aí você veio visitar Itapeva, você veio passar... tem o Vinícius Nicoletti, né, também, que a gente conhece aqui Itapeva como gaiteiro. O Vinícius Nicoletti também já participou da live com a gente aí. E você veio passear em Itapeva uma época com eles, né? Veio passar um final de semana, alguma festa, alguma coisa da época. Eu lembro muito bem que eu acabei te encontrando na época, porque eu sou da turma deles também, mas eu não saía tanto, eu acabei não saindo naquela noite. Saí em outras noites, não naquela. Tá bom, eu entendi. É. Então, eu, na verdade, através do Careca, eu conheci. Aí conheci o gaiteiro, o Vinícius, não, eu conheço o gaiteiro, né? O Vinícius. Gaiteiro, todo mundo conhece. Conheci o Henrique, gaiteiro, aí o Botijão já conhecia antes deles, conhecia antes do Careca do São Paulo. E por último, uma coincidência, conheci o padre aqui em Madrid. Pô, sou parceiro do Careca, do Henrique, do gaiteiro e tal. E através dele eu estou fazendo a entrevista com você. Pois é, isso mesmo. Show de bola. E conta pra gente aí, o seu primeiro contrato profissional você subiu foi no Rio Branco. Então, meu primeiro contrato profissional foi no Rio Branco, foi no ano de 97. Como eu te falei, eu tinha machucado o ano de 96, quando eu estava próximo de assinar o contrato. E aí eu me machuquei, eu tive que esperar mais um ano. Foi uma etapa muito difícil para mim, porque voltando de uma lesão, consegui me... Olha o Isaías aí, meu parceiro. Isaías jogou comigo também no Rio Branco. E artilheiro, goleador. E aí foi uma época difícil, porque eu, voltando de uma lesão, consegui estrear com o profissional. Obviamente não era titular na época. Na época, os times priorizavam os veteranos, os meninos novos que estreava tinha que esperar, mesmo tendo melhor rendimento. Hoje em dia mudou esse estilo, mas aí eu tive que esperar. Tinha outros jogadores mais veteranos e tinha um timaço, né, o Rio Branco. E aí, em 97, comecei a jogar. Quando comecei a jogar, que estava realizando o sonho do meu pai veio a falecer, né, em 97. Porque eu lembro que eu estreiei no Campeonato Paulista contra o Araçatuba, em Americana. Isso foi, eu acho que foi em janeiro. E meu pai veio a falecer em setembro.
Então, meu pai me acompanhou muito pouco no profissional. Então, você imagina, já vinha de uma lesão grave no joelho. Estreia no profissional. Aí, passa 7 meses, vem o falecimento do meu pai. Mas isso, obviamente, de uma situação negativa, me fortalecia. Eu sempre tive esse caráter, né, de que uma situação negativa, eu sempre sacava coisas importantes. Eu sempre pensava no positivo. Meu pai, para você ter uma ideia, meu pai morreu e eu ia completar 21 anos. Não, recente, tinha completado 21 anos. E eu tenho 3 irmãos, né? Então eu tomava conta da casa, já assumia a casa, né? Meus irmãos, obviamente, trabalhavam, mas não dava para o mês. Algum deles jogava também ou não? Jogaram, até mesmo porque, não sei nem porque ele não está por aqui ainda, meu irmão, eu falei para ele que ia entrar com você, o Márcio Senna, ele jogou por interior, ele jogou uma par de time, jogou no Red Bull, no Barueri, jogou no Monte Azul, Família de jogou... jogadores, né? Você tem seu primo também. Então, família de jogadores. No caso, quem realmente jogou e conseguiu chegar foi o próprio Marcos Assunção. Uhum. E meu irmão também. Meu irmão depois jogou São Caetano, jogou na China, jogou na Suíça. Mas aí depois depois ele cansou, largou e agora vive com a família em São Paulo. Então, e aí eu falando daquela época, foi uma época difícil, mas aí uma vez engrenei, aí ninguém me segurou mais não. Foi legal mesmo, legal. E fala pra gente aí, você foi... Saludo, Manuel. O pessoal de todo quanto é lugar aí, né? Acompanhando a gente, show de bola, legal. Aí, ó, o João aí, o pessoal aí, o carinho também. Não é que não dá para agradecer todos ao mesmo tempo, mas Não, senão carinho você vai passar a live inteira só agradecendo, só tudo cheio de amigos aí, ó. Ó, eu tenho história, hein? Eu não sei qual o seu, que você preparou aí em relação à pergunta, mas se me deixar falar, eu falo, hein? Eu não preparei nada. Essa é a nossa intenção, é ser descontraído. A gente só não pode estar no boteco porque tá essa pandemia aí, senão é Senão, descontraído, vai lembrando de uma coisa, lembra de outra, conta e conta aí algum caso e se lembrar. o nosso boteco é virtual, né? Infelizmente, nem todos cumprem isso. Eu tenho um irmão meu, Marcelo Senna, que ele é um deles. Eu já falei, ó, você deveria estar em casa. Ele falou, não, na verdade eu não saio por aí. Eu só desço da minha casa, tenho um botequinho, vou tomar uma. Eu falei, não deveria. Ontem mesmo eu falei com ele, agora mesmo, eu tenho certeza que ele deve estar lá, sexta-feira. Ele deve estar lá tomando a gelada dele, mas fazer o quê? É uma situação complicada, né? Puxa, foi tão rápido que aconteceu isso. E aqui eu estou aqui dentro de casa, já completou 41 dias, sem sair. A Espanha tá um caos, né? Eu converso quase todo dia aí com o Vitor, com o padre, né? E ele me fala, Fábio, eu olho da janela, daqui a pouco eu só vejo carro de funerária passando, carro de funerária, e a situação não difícil. melhora. É difícil. Salve, Chiquinho. E então aqui também tá assim, eu todos os dias acompanhando para ver, porque aqui eles falam do pico, né? Depois da curva, não sei do quê. Hoje mesmo, por dia aqui, faz 2 semanas atrás, falar um pouco das coisas tristes, infelizmente, a cada 24 horas morria quase 900 pessoas por dia. Aí foi caindo. Hoje me deu uma situação, hoje me deu uma esperança, né? Hoje muito triste, mas hoje mesmo eu fui olhar quantas pessoas morreram em 24 horas. Ontem tinha morrido 440 e hoje morreu 367. É uma situação triste, mas esperançadora, porque fazem 2 semanas atrás, todos os dias, 800 e poucas pessoas. Já caiu para 300 e poucas. Eu acho que ainda está muito longe, né, da gente
sair dessa situação. Mas, pensando assim, eu acho que é uma esperança de que logo vai passar isso. Eu não sei, eu não sei não. Eu estou acompanhando o Brasil e vejo que aí está aquela indecisão. Vejo que muitas pessoas realmente não tomam muito sério. Exato. Ah, tô nem aí, vejo aglomeração e tal, mas isso é sério, isso é muito sério. Infelizmente a gente não, o brasileiro, né, você é um pouco cultural, né, na verdade. Você vivenciou em outros países, sabe um pouquinho das diferenças culturais, tudo. Mas o Uhum, brasileiro acha que nunca vai acontecer com ele, né? O uhum. brasileiro acha que nunca vai acontecer de perto e não, tá, vai acontecer só lá na Espanha, em Portugal, na Itália, na China. E a realidade, isso aí, o Brasil, se chegar mesmo agora, vai esfriar, né? O pessoal fala que vai chegar o inverno. Se não tomar um cuidado, vai ter uma. Mas eu também, mas Tenho medo. eu também entendo que a realidade do Brasil é totalmente diferente da Europa. Isso está claro. Até mesmo porque a mensagem, minha mensagem é: quem puder ficar em casa, fica, né? Porque realmente às vezes tem pessoas que têm condições de ficar em casa e não fica. Eu entendo as pessoas que não têm condições, que têm que trabalhar, que têm que sair, tem que ter o sustento, tem que ter o ganha-pão. Claro. Então, nisso eu entendo. Até eu tenho a sensação que o Brasil, o nosso Brasil, por esse lado, é tão abençoado que essa pandemia aí não vai ter força, sinceramente. Eu, Assim esperamos. não, Assim esperamos. eu peço a Deus, até mesmo porque minha família está aí, está minha mãe, tá meus Tá? irmãos, meus amigos. Porque se chegar com força, como chegou aqui, falar que nem o meu, meu irmão quando toma os goró, eu falo, vixe, vai morrer todo mundo, Marcelo. Vai passar o rapa em muita Vai gente passar o mesmo. rapa. Não, mas é verdade. Mas eu tenho fé em Deus que essa pandemia no Brasil não vai ter força, vai ter uma certa situação que vai perder força e a gente vai voltar para fazer o que a gente mais gosta, né? Ir para a rua, ir para o Ir pra boteco, rua, como um brasileiro que gosta de conversar, é, bater papo e ter calor jogar, humano, jogar uma bola, jogar bola. pro Nosso samba. projeto, vou te contar rapidinho, né? Porque na verdade não é para você contar as histórias para nós, não eu, mas é, nós temos dentro do nosso projeto, nós temos uma mentoria com um professor de São Paulo, que a gente faz um trabalho específico para desenvolvimento motor, né? Então, a nossa infância mais antiga, a gente brincava mais na rua, a gente tinha mais outras atividades, né? Hoje, a geração chamada geração eletrônica, né? Perdeu-se muito de desenvolvimento, né? Então, a gente faz um trabalho, nos treinamentos, tudo, a gente faz um trabalho de desenvolvimento motor. Como está tudo parado, não tem como a gente fazer, como é que a gente vai dar um treino coletivo com bola, tal, só online? Você faz um exercício ou outro, mas chega uma hora que satura, né? Ficar fazendo sozinho. Uhum, Então a gente uhum. tem feito toda semana uma sequência de exercícios de desenvolvimento motor. Inclusive participamos de uma competição nacional de desenvolvimento motor. Então, assim, Legal. é uma coisa diferente, né? Uma coisa que a gente está pensando lá na frente, não só na parte técnica do futebol, na específica do futebol, mas no desenvolvimento humano, né? Na parte humana, na parte de desenvolvimento motor. Isso é tudo em cima de um estudo holandês. Então nós trouxemos para cá e estamos tentando nos reinventar nesse momento de ter que ficar em casa. É essa palavra que eu ia usar, reinventar. É uma situação de adaptação. O primeiro que eu fiz foi me adaptar à situação do momento, porque nos pegou de surpresa todos, porque se tivesse acontecido um ano atrás, eles avisando, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer, ia ser ruim do mesmo jeito, né? Uhum. Mas é meio que você se prepara,
caramba, o ano que vem, ô meu parceiro, ano que vem a gente vai poder se encontrar no bar, só o outro ano, por dizer, né? Mas foi tão rápido que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu vou ter que estar em casa. Tenho 2 filhos que estão aqui, que moram comigo. E aí? Pois adaptação. O que eu fiz? Eu gosto de treinar, né? Eu gosto sempre Continua ativa, continua ativo. continuo ativo e tal. Vou na academia que está aqui embaixo da minha casa, embaixo, está 1 quilômetro da minha casa, está pertinho. E falei, caramba, e agora? Como é que eu vou treinar? Como é que estou acostumado a ter uma rotina, né? Depois vou ao Vila Real, depois viajo com o time, porque eu estou vinculado ao Vila Real, né? E nada disso vai ter. O que eu fiz? Fiz uma programação, provavelmente alguém vai pegar essa sugestão, tomara, né? Eu treino de manhã, meus filhos continuam fazendo classes online, né? E enquanto eles estudam, geralmente eu durmo, estou dormindo muito tarde. Essa pandemia faz com que a gente tenha insônia também. Eu tenho um pouco de insônia, estou indo dormir tarde, 2, 3 horas da manhã, todo dia. Até tento dormir um pouco mais cedo, 11 horas, né? Impossível. Então, quando vai 1 hora, 1 e pouco, eu e minha esposa, acaba dormindo 2, 3 horas da manhã todo dia. Então, naturalmente, você acaba acordando mais tarde. Então, eu acordo umas 10 horas da manhã, 10, 11 horas. Meu horário de treinamento é meio-dia. Geralmente eu treino da meio-dia a 1, ou se eu começo a treinar da meio-dia e meia até a 1h30. Aqui na Espanha, a cultura, a hora da refeição, do almoço, no caso, era a partir das 2. Poucas pessoas almoçam 1h30. Então, eu dou meu treino, quando dá 2 horas, 2h30 eu almoço. Meus filhos acabam as classes às 4h45. Obviamente, nesse termo, eles começam às 9h30 da manhã e vão até às 4h30. Mas eles sempre, de vez em quando, tem uma pausa de 10 minutos para tomar uma água. Tem uma maior pausa das 11 às 11h30. Depois eles almoçam, tem 1 hora, voltam até às 4h45. Por que eu estou falando isso? Pela programação do dia, que pode servir para alguns que nos está vendo. E quando eles acabam, eu preparo um treinozinho para eles, né? E eles das 5h30 até umas 6, 6h30, mais ou menos. Eles treinam, acaba o treino. Agora tem live praticamente todo dia. Então, eu estou marcando duas lives, ou uma entrevista, uma live por dia. Então, todos os dias, 7 horas, 7h30, esse horário que eu estou com você, todos os dias eu tenho alguma entrevista, eu tenho alguma live. Então, eu estou assim já faz 1 mês. E já tem entrevista para mais 1 mês. Para mais 1 mês. E então, a minha programação do dia é essa. Aí, quando eu acabo as entrevistas, no caso agora, acabar com você, 8h30, sexta-feira, geralmente a gente dá uma abusada na comida, né? Sair um pouco tentar, né, variar um pouco. Aí, às 8h30, minha esposa hoje fez um mexicano aqui. E aí, vamos ali, jantou, depois uma série, eles estão viciados numa série ali, vê 3, 4 capítulos. Quantos E anos tem assim... seus filhos? Hã? Quantos anos tem seus filhos? Então, eu tenho um filho que mora aí no Brasil, que chama Vitor Pettinati. Ele não é do meu casamento, fora do meu casamento. Ele tem 24 anos. Ele mora em Iracemápolis. Não está tão longe de você, não. Iracemápolis é aí perto de Limeira, Americana. Não, é um pouquinho longe daqui. É mais perto de Campinas. Está muito mais próximo do que eu, né? Ah, sim, exato. Ó, o pessoal, não te interferindo, o pessoal saiu aqui na janela para aplaudir, ó, todo dia. Vou mostrar. Mostra pra gente aí. Olha lá, o pessoal saiu para aplaudir, ó. Todo dia às 8, dá para ver? Ó. Não? Olha lá, ó. Sim, dá pra ver o pessoal batendo palma aí. Aí o pessoal tá batendo palma e tal, a rua vazia, ó lá.
Mas beleza, vamos lá voltar para o nosso bate-papo. De vez em quando eu saio para aplaudir, porque o pessoal aplaude aqui o pessoal que trabalha na parte sanitária, né? Todos os dias. E aqui agora é às 8 da noite. Legal, legal. Da noite, tá claro, né? Que entrou o horário Horário de verão aí, né? horário de verão, aqui escurece umas 9 horas, mais ou Já menos. tá esquentando ou ainda continua um arzinho gelado aí? Olha, hoje concretamente hoje, está fazendo um clima legal. E hoje chegou a uns 22 graus, sol. Aí o povo deve falar, pô, 22 graus é frio. Mas, assim, um clima gostoso. Agora mesmo aqui às 8 da noite eu tô de camiseta, normal. Mas essa semana eu olhei a temperatura, eu vi que vai chegar aos 25, 26 graus já, vai ficar bom. Ah, só faltou um samba então, né? Só faltou um sambinha. Faltou o sambinha. Na verdade, samba eu faço eu aqui hoje, por exemplo, dia de sexta-feira. Dia de sexta-feira, aproveitando que você falou isso, o que eu faço? Eu, eu treino de segunda a sexta, de sexta-feira à tarde, pego minha cervejinha. Ó, depois que. Hoje não, né? Hoje não. Eu mudei para amanhã. Eu mudei para amanhã. Porque meus irmãos falaram que hoje ia estar complicado a gente fazer um live, né? Na aplicação Zoom. E aí eu falei, vamos fazer amanhã. Amanhã tem um grupo de pagode que a gente gosta. E vai ter um live do um grupo que é de Brasília, Menos é Mais. Vocês é mais de sertanejo, né? Não, não, samba, opa. Inclusive eu tenho uma edição para te contar aí que me falaram aí que eu quero saber se é verdade isso. Eu já vou falar já. Já vou Já vou contar passar já. para você, só vou acabar. Então, de sexta-feira, aí eu mudei. Dia de sexta-feira eu fico com eles na live, a gente faz. Aí tem um grupo de amigos, somos 7. Então, entro nessa aplicação, a gente vai conversando, resenhando e tomando uma cervejinha na moral. Então, mano, Mas a gente mudou para amanhã, na verdade, porque hoje as lives que vão ter não chama atenção. Falei para as criançadas que no sábado eu faço o acampamento na sala com elas, vamos mudar o acampamento para hoje. Então hoje eu vou ficar. Amanhã sim que eu vou tomar uma cervejinha com meus você parceiros. estava contando do seu filho e acabamos esquecendo. Aí você não falou dos seus dois filhos. Você tem um filho em Iracemápolis. Então, eu tenho um filho em Iracemápolis, o Vitor, de 24 anos. Ele tem um filho já, tem o meu netinho, que ele mora também aí em Iracemápolis. E aqui, com a minha esposa, eu tenho 2 filhos, um de 9 anos e um de 13. O de 9 anos joga no Vila Real. Ele já joga no trabalho da base aí. Da base, tá bem, tá feliz. E o de 13 anos é mais para falar baixinho, é mais para informática. Mas legal, os dois muito bem de saúde, que é o mais importante, são felizes, super bem adaptado aqui à cultura da Espanha. Eles nasceram aqui, né? Olha lá, o Henrique falando, você não é avô? Claro que eu sou avô, acabei de falar que meu filho tem. Então, Meu filho tem outro filho. não vou nem falar quem soltou essa, tá? Disse que Olha lá, que você morava em São Paulo ali, ó. olha lá, Olha eu meu aqui filho. aí, ó. Apareceu. Aí, ó. Apareceu meu cabeça de feijão. Vitor, prazer, Vitor. Aham. Não vou contar, disse que tem uma história aí que você foi fazer comprou um som novo, foi fazer um samba na sua casa lá, ali perto de Caieiras, né, que você morava, não é isso? Jardim Rincão. Caieiras, Então, não, Caieiras que está próximo do Jardim Rincão. ah, entendi, tá certo, tá certo. Boa, boa essa é boa. E aí disse que você levou esses Henrique, Gaiteiro, o Careca. Você chegou lá, um cuidava do churrasco, você convidou eles para ir lá, disse que eles falaram, não, chegamos lá, um cuidava da cerveja, outro cuidava do gelo, outro cuidava do churrasco. Começou a aparecer familiar dele lá de tudo quanto é lugar. Ele ligou um som novo lá, que apareceu um primo não sei da onde, daqui a pouco vinha não sei da onde, e vinha não sei do que aqui, e vinha gente de pra lá, pra cá. Na hora que a gente viu, então a gente na churrasqueira fazendo e ele lá com o som novo pra galera toda do Jardim Rincão lá. Então, Gaiteiro, Henrique, Careca, tudo patricinha, filho de vô, né? Porque
Na verdade, eles estavam acostumados a chegar, ter tudo já preparado. Eu falei, não, aqui é favela, filho. Ah, aqui, se você não colaborar aqui, você vai sair daqui correndo. E eles, quando chegaram, depois viu a realidade, eles ficaram meio com medo, né? Porque favela é isso, né? Mas o pessoal lá respeita, o pessoal é gente da gente. Eu até hoje gosto disso, adoro. Quando eu vou para o Brasil, quando eu tenho oportunidade, eu vou a algum jogo, depois acabo ficando lá tomando uma cerveja com eles, tomo uma carne. Assim, eu sou da bagunça, eu não tem jeito, eu não vou mudar, né? Aqui está uma senhora aqui, ou uma senhora, alguém aqui falando que não entende, paciência. Lo siento, Vera, pero es el português. Mas vamos contar um pouco mais da sua história, que o bate-papo está indo aqui, nós estamos... Você subiu no Rio Branco e já se destacou, acabou indo para o Corinthians, né? Numa época que o Corinthians estava com aquele timão do Corinthians, né? Uhum. Então, aí eu peguei, depois do Rio Branco, depois de 5 anos, surgiram rumores, né, do São Paulo. Eu estava muito próximo de voltar para o São Paulo. Só que eu tive uma pubalgia. Aí foi quando eles deram um passo atrás, contrataram o Sandro Rocha, Palmeiras contratou Pena. E aí teve rumores depois de Palmeiras, Santos, mas no final das contas, os rumores que não tinha era do Corinthians, foi acabar no Corinthians. Acabei jogando no Corinthians e joguei 2 anos, ganhei. Só me faltou ganhar a Copa do Brasil, que a gente perdeu na final, mas os demais títulos eu consegui ganhar. Tive a sorte, né, de participar daquela geração fantástica de 98. Eu cheguei em 99, mas ganharam o Brasileiro 98, 99, depois o Mundial, que muitos não consideram, mas é o Mundial. Tá lá, né? Tá lá. E aí veio o Paulista 2001, a Copa do Brasil, e depois de lá eu fui no Juventude, em Caxias do Sul. Mas eu tive pouco tempo, tive só no final do Brasileiro. Joguei 3 meses, foi legal também. São Caetano me contratou, joguei a Copa Libertadores, chegamos na final. Foi também um momento muito especial, né? Um momento muito especial. Jogamos a Libertadores, jogamos a final, perdemos nos pênaltis no Pacaembu, o Olímpia do Paraguai. E foi quando o Vila Real... Porque todos nós sofremos. Vocês, eu imagino, devem ter sofrido muito. Mas todo mundo torcia para o São Caetano naquela época, né? Todo mundo torcia para o São Caetano e aquela final tava Pacaembu lotado, coisa linda e... então, coisas do futebol. Foi uma das situações mais tristes que eu vivi na minha carreira. Porque a gente ganhou o primeiro jogo lá. Já vinha com a vantagem de 1-0 no Brasil, né? Em São Paulo. Começou o jogo, primeiro tempo 1-0 para a gente, o Ailton marcou, já tinha vantagem de 2. Fomos pro intervalo com a vantagem de 2 gols, ou seja, acho que aí relaxamos. Na verdade, a gente relaxou, porque, você vai ganhando de 2-0. Faltando 45 minutos, os caras tinham empatar uma final de Copa Libertadores. Não pode. Não pode. Aí empatou, prorrogação. Empatou, eles viraram, eles empataram 2-1, prorrogação, pênalti, perdemos nos pênaltis. Foi triste, hein? Foi duro. Cada vez que eu lembro daquela final da Copa Libertadores, me dói até hoje. Então passa. Vamos contar. Tem muita coisa boa pela frente aí. Nessa final, eu já sabia que eu estava contratado, né, pelo Vila Real. Muitos não sabiam, obviamente. Já estava apalavrado 99,9%. Aí acabou o jogo, acabei de acertar com o São Caetano e vim para Vila Real. Vila Real, obviamente, na época, não era conhecido. Um clube... Tinham contratado o Belete. O Belete estava aí... O Belete acho que estava no São Paulo, jogou a Copa do Mundo 2002, foi campeão, contrataram o Belete. E eles tinham contratado, uma história curiosa, eles sempre falam aqui, eles tinham contratado o Gilberto Silva, né? O volante, no caso, eles tinham contratado antes que eu. Mas aí
o Gilberto Silva já estava convocado para ir para a seleção, ou foi na última hora. O que aconteceu? O Emerson, o volante, ele machucou o braço, que no rachão lá, antes do jogo. Estava de goleiro. Tá de goleiro. Aí o Gilberto Silva entrou, foi campeão. O que aconteceu? O Arsenal veio e levou o Gilberto Silva. Aí o Vila Real me contratou. Você vê como o caminho da gente é louco, né? Vila Real já tinha contratado o Gilberto Silva, não era eu. Mas aí, por uma contusão do Emerson, o Gilberto Silva jogou. Já estava contratado pelo Vila Real, acabou indo para o Arsenal da Inglaterra. Aí veio o vice-presidente do Vila Real, viu a final do... Não, viu a semifinal. Ele foi assistir a semifinal contra o América do México. Aí já sabia que... Falar, eu vou levar esse negrinho aí para nós. Só mudando, fazendo uma analogia, né? Rapidinho. Isso é um bom exemplo do quanto as nossas atitudes na vida podem refletir em terceiros que a gente não imagina, né? Por exemplo, a brincadeira do Emerson no rachão, machucou o ombro, que levou o Gilberto Silva. O Gilberto Silva foi contratado, que abriu, vamos dizer assim, uma nova etapa na sua vida. Então, você que era um cara, que era o terceiro, foi atingido por uma atitude do Emerson lá atrás, né? Na verdade, eu nem era o terceiro, eu nem estava na lista, né? Não, eu não digo o terceiro da lista, assim, eu digo de consequências. Entendi, consequências então. da vida, né? Não da seleção, mas consequências da vida. Porque foi a lesão do Emerson que acarretou no Gilberto que abriu a porta para você, né? Então, quantas vezes no nosso dia a dia a gente às vezes não tem uma atitude em algum lugar que pode refletir numa pessoa, que essa pessoa pode refletir em outras, né? Então, o Emerson, eu não tive o privilégio de coincidir com ele ainda. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de coincidir com ele, com certeza eu vou falar, Emerson, você foi uma grande influência para mim, devido à tua lesão na Copa de 2002, uma história triste. Eu consegui chegar ao Vila Real e contar a história para ele, né? Como você falou. Muitas pessoas, às vezes, provavelmente, deve ter acontecido com outro jogador no São Caetano, ou até mesmo Rio Branco, Corinthians, a minha saída, chegada de outros, que de repente o cara triunfou e, caramba, o Marco e tal, sei lá, alguma coisa semelhante, né? Mas a vida é assim. É verdade. E, em homenagem ao Vila Real, as nossas cores do Futecracks aqui em Itapeva, do projeto, ela é amarelo e azul. Eu fiz questão de usar esse amarelo em homenagem ao Vila Real hoje, hein? Esse amarelo mais vivo, que é mais a cor do Vila Real aí, ó. Mas você vê como que... Já estamos de volta aí. Tomara que dê certo aí pro Marco Senna voltar. Vamos pedir aqui para a esposa dele esperar mais 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos, que a comida mexicana de hoje aí não vai... Tomara que a gente não atrapalhe a comida mexicana dele de hoje aí. Vamos lá, deixa eu chamar ele aqui. Opa, vamos. Estamos voltando, gente. Bate-papo gostoso que não tem história, não tem fim essas histórias, isso aí vai embora. Pede pra sua esposa esperar um pouquinho, só que a comida mexicana, para não perder a comida mexicana de hoje. Não, eu acabei de falar com ela aqui e realmente o bate-papo tá gostoso e assim, a gente contar essas histórias, como eu falei, poder compartilhar em português, mais gostoso ainda, me sinto super à vontade. E você é um craque da comunicação, né? Você nem precisou falar muito, você só fala aí, Marco. Com tantas histórias que você tem para nos contar, eu fico quieto, eu só deixo rolar, só lembro uma coisa ou outra, mas deixo rolar. Então, e voltando a Euro, então, para você ter uma ideia, a força, o fundamental que foi o treinador, Luiz Aragonês, que ele deixou o Raul de fora, ele decidiu montar um novo sistema, mudou tudo. E muita crítica, muita crítica, e muitos treinadores anteriores não aguentavam a pressão, fazia com que o jornal pedia, e ele foi contra.
E a princípio, foi tanta porrada. Aí, não, até mesmo porque não é que o pessoal não gostava de mim, mas tinha o Xavi Alonso Real Madrid, Marco Senna do Vila Real. Quem o jornal vai escolher? Não vamos muito longe. A mesma coisa você está indo jogando, vamos dizer, no Corinthians e Rio Branco. Quem você vai pôr? O volante do Rio Branco ou o volante do Corinthians? Mas ele não, ele falou, não, confio nesse negrinho aqui, Xabi Alonso teve que sentar para mim. E aí, o que aconteceu? Dando seguimento nisso, funcionou super bem, o time também, os caras, os jogadores, o elenco, já tinha uma mentalidade de que aquele ano tinha que ser. Ele falou, esse ano tem que ser, eu tenho uma geração de jogadores aqui fantástica. Ele até usou essas palavras, se eu perder com essa seleção, eu sou um merda, eu vim aqui e venho para ganhar. E a gente foi com essa mentalidade, porque, pô, eu olhava para o meu lado, eu imagino que o Xavi, o Iniesta, o Vila, o Fernando Torres, pensavam a mesma coisa. Acho que os caras pensavam, pô, Sérgio Ramos, Cacilha, Puyol, olha o time que a gente tem aqui, a gente tem que ganhar. E a gente foi com essa mentalidade. Realmente a gente fez uma Eurocopa fantástica. Eu costumo dizer que essa seleção, devido à mudança de sistema, uma maneira diferente de jogar, muito similar à do Barcelona, é como pegou o pessoal de surpresa. O pessoal, quando pensou em estudar aquela Espanha, já tínhamos ganhado. Porque a gente cozinhava, jogar parecido com Barcelona. Pim, pim, bola para lá, bola para cá. Vou cortar você. Eu estava lendo esses dias um artigo, né, um estudo de futebol, e fala que essa geração de vocês, esse momento que vocês tiveram, porque as Copas do Mundo anteriores e Eurocopa, a seleção da Espanha sempre era cotada, alguma coisa, mas todo mundo sabia que nunca chegava, nunca ia chegar. Todo mundo sabia, vai para a Copa do Mundo. O time da Espanha é bom. Você aposta na Espanha para campeã? Não. Descarta. E vocês mudaram um pouco, até pela forma de jogar, né? Com posse de bola, e que se tornou uma característica muito grande, né? Da escola espanhola de futebol, né? Pelo menos particularmente, o que eu acho. Tem hora que eu não gosto de assistir muito a Premier League, acho que os times são muito bons, tudo, mas eu acho que é muita força física, muita bola longa, e eu gosto de assistir mais os jogos espanhóis, porque são mais bolas no chão, jogadores inteligentes, faz pensar, Então, eu particularmente, né, isso é a minha maneira de pensar. Mas parte de uma geração que mudou um pouquinho, né, a maneira de ver a Espanha. Então, Fábio, mas isso é o bonito do futebol, né? O futebol é tão incrível, tem uma diversidade de gostos, né? Tem muitas pessoas que gostam de ver o futebol mais por cima, mais força, mas eu acredito que o brasileiro em si, ele gosta mais desse futebol magia, futebol de dribles, de boas combinações, e a Espanha tem muito isso, até mesmo porque tem muito sul-americano, é uma mistura incrível que faz com que o futebol fique mais bonito. Também existe na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, mas realmente o futebol espanhol é um futebol que tem muitos sul-americanos, tem muito. Então, essa mudança, voltando na seleção espanhola, essa mudança de sistema, com os jogadores que eles tinham, as cartas que eles tinham em mão, eram jogadores baixos, né? O Silva, baixinho, Iniesta, baixinho, Xavi baixinho do meio de campo. O Vila, atacante baixinho. Eu não sou alto, mas era um pouco mais alto que eles. E ele pensou, eu não vou... Meu estilo é de toque. Porque eu também sempre fui um jogador de manter a bola. Meu negócio, eu era um dos jogadores que valorizava muito a não perda, né, da bola. Até hoje, eu fico me dando nervo quando eu vejo tô vendo um jogo, o cara quer arriscar um passe onde não tem. Eu decido, não. Isso acontecia aqui com o Fábriga. Fábriga é muito bom jogador na época, mas quando ele entrava no jogo,
A gente tinha paciência, pá, 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 pá. Quando chegava nele, ele queria arriscar o passe. Eu falei, não é hora, meu. Vamos trabalhar a bola primeiro, para depois vai chegar o momento. Então, aqui, essa geração era de toque, de muitos jogadores baixinhos. Pô, quando eu falo de Iniesta, quando eu falo de Silva e Xavi, meu, era incrível. Eu pegava a bola e falei, pode ter alguém nas costas, pode dar. E era bem assim, eu dava neles, ele já buscava outro. Olha lá, eu tenho uma pergunta, que é melhor, Xavi ou Iniesta? Olha, Boa pergunta. Eu particularmente ficaria com os dois, mas como tem que escolher só um, eu acho eu ficaria com o Xavi, porque o Xavi não perdia nenhuma bola. Então, como é o meu estilo do cara não perder a bola, ele prefere rodar, tal. E o Iniesta, olha lá, o Márcio Senna falou que prefere o Iniesta. Sai daí, mas é uma escolha difícil. Difícil, porque o Iniesta mágica, né? Aquele Iniesta é o brasileiro. E o Xavi era tão impressionante. Eu lembro que a gente fazia os bobinhos. Era o único que não entrava. Não entrava. Você imagina a qualidade. Ele não errava. Não errava. Era difícil. O Iniesta ainda errava. Tá. Mas o Xavi, meu Deus do céu. Enfim, essa Eurocopa a gente ganhou com uma autoridade, né? Foi incrível. Sim. Foi merecida, né? Foi merecida. Aí quando chegou já a Copa do Mundo, que eu não fui, o bigode, o do Vicente Del Bosque, que já mudou, ele me levou durante toda a fase de classificação. Quando chegou na Copa do Mundo, na convocação, ele me convocou e eu, sinceramente, acreditava que ia. Tinha um 99%, já estava com o pé e meio dentro. Aí na última hora, pau, levou um menino que nunca nem tinha estreado com a seleção. Mas tudo bem, depois acabou não jogando, isso acontece e tal. E realmente eu fiquei magoado. Ontem eu participei do programa Sport TV e o Paulo Nunes, ele fez uma pergunta, Marco, o Vampeta falou que em 2006 ele ficou de fora e não conseguiu torcer para a seleção brasileira. E o Vampeta é sincerão mesmo. Eu gosto. Meu parceiro também. Aí ele me fez essa pergunta, eu falei, eu tenho que ser sincero. Obviamente aqui, eu estou falando aí do pessoal do Brasil, eu acredito que nem o espanhol, mas mesmo que se souber, é verdade. Eu não consegui, eu tinha meus parceiros lá, eu não conseguia. Eu até tentei, mas não consegui torcer para a Espanha. E não é que a Espanha ganhou? Mas é coisa da vida. Depois daí com certeza. Coisa da vida. Eu achei, era para mim ter um título mundial também, né? Mas eu com a Eurocopa, da maneira que foi, 4 anos lá, foi algo fantástico, inesperado na minha vida. Hoje eu moro aqui na Espanha, moro em Valência. Estou a 60 quilômetros de Vila Real, mas é super rápido aqui. E para os que não sabem, eu estou já me apresentando e finalizando ao mesmo tempo, porque senão minha esposa... vai no pescoço. Porque aqui poderia contar a história até. E aí eu moro aqui na Espanha, eu estou vinculado ao Vila Real, diretor de Relações Públicas. E olha lá, meu parceiro dando risada. Aê, meu parceiro! Porque ele conhece a fera. Pô, com certeza ele conhece a cunhada. Na verdade, ele está me esperando para tomar uma cerveja depois. Não, a mulher dele que acha que... Não, mas isso vai ser amanhã e o outro jogador também. Esse aí come água todo dia. Esse aí não tem dia para comer água, não. Então, e aí eu, vinculado ao Vila Real, eu joguei 11 anos, depois eu saí e fui jogar no New York Cosmos, dos Estados Unidos, 2 anos. O ex-time do Pelé. Me aposentei lá. Vou contar uma história para você. Eu sabia que você ia chegar uma hora e chegar no New York Cosmos, né? E óbvio, eu assim, como ídolo, eu sempre tive o Pelé como ídolo, como jogador. Eu acho que ele foi o melhor de todos os tempos, tudo, e sempre gostei do New York Cosmos, né?
E eu trabalho nos Estados Unidos, junto com o Vitor, eu acompanhou comigo lá, todo faz 15 anos que eu vou dar treino nos Estados Unidos, eu viajo para lá. Há 6 anos eu vou dar treino também na Suíça. Em um ano eu estava dando treino na temporada do verão, que é a temporada dos Estados Unidos, né, de futebol. Eu estava dando treino em Long Island, né? E aí, no final de semana, eu ia, exatamente no próximo final de semana, eu ia para Boston, para dar treino em Boston. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, olha, pode ir na minha frente, vocês podem ir, o treino acaba na sexta, eu vou ficar na casa de um amigo, porque eu vou assistir o jogo do Cosmos no sábado, eu vou assistir o jogo do Cosmos. Quando eu olhei na relação, você estava no time, né? Você era o jogador do time, era a estrela, uma das estrelas do time ali, era a estrela do time principal ali e tal. Na hora eu liguei, o Careca, Dulce, pelo amor de Deus, fala com ele, cara, eu vou lá assistir o jogo, quero encontrar com ele, quero conversar com ele. Vê lá se consegue uma camiseta do Cosmos para mim, eu gosto do Cosmos para arrebentar. Só que o Careca, como você sabe, é enrolado para arrebentar. Não, o Careca, não. Ele foi me responder uma semana depois Careca do é enrolado jogo. demais. Eu Careca é falei, muito... não, Careca, pelo amor de Deus, o jogo foi semana passada. Eu fui lá assistir o jogo lá na Universidade da Hofstra, né? No estádio lá da Hofstra, acompanhei o jogo, tudo. Torci bastante, eu gosto do Cosmos. E te vi jogando lá, te vi jogando Então, para mim foi uma experiência incrível, né? Eu pude conhecer os Estados Unidos, que eu não conhecia, e morando em Nova York, em Long Island, Garden City, né? A cidade. E só que eu já sabia que a minha morada definitiva, a minha parada ia ser aqui. Por quê? Porque aqui o Vila Real, antes de eu ir para os Estados Unidos, eles já tinham me falado que quando eu deixasse a carreira, quando eu aposentasse, eles queriam ver eu de volta aqui no clube, né? E depois, o que é a cultura nos Estados Unidos, eu não acabei de me adaptar. Até mesmo porque eu já tinha conhecido a Espanha, o que é algo da Europa. Se eu não tivesse conhecido aqui, de repente, seria mais fácil. Mas eu acho que eu não me adapto à vida nos Estados Unidos. Não só eu, como a minha família, né? E aí eu já tinha em mente ir para lá, mas não descartava de uma adaptação e acabar ficando. Mas quando eu cheguei, passei um ano, realmente eu me dei conta, a minha família, que o nosso lugar ia ser aqui. Voltei ao Vila Real, meus filhos tinham nascido, os dois nasceram aqui, o de 13 e o de 9. E vai fazer 5 anos que eu me aposentei, voltamos, estou vinculado ao Vila Real. E super bem, a vida aqui é fantástica, né? Vou para o Brasil sempre que eu posso. Para terminar, Falta um minuto, hein, Nê? É um minuto para acabar, ó. É a última pergunta. Que antes da parada, eu até comentei. Antes da parada, eu comentei. Conta pra gente a última. Que história é essa do Vila Real te homenagear na porta 19? É verdade, eu ia esquecendo de falar. O Vila Real, antes de eu sair, eu tinha completado 10 anos no Vila Real e já tinha programado sair do Vila Real para viver uma experiência em outro clube. Porque era um sonho que eu tinha. Você imagina, 10 anos num clube, uma ótima cifra, para você ter a liberdade de viver uma experiência em outro país, em outro clube e tal. E eu já estava com um pé, não digo um pé e meio, um pé para ir para Dubai, para um time de lá. Ia pagar um troquinho, na época eu pagava bem. Aí o Vila Real caiu para a segunda divisão. E não era inesperado, porque o Vila Real tinha um bom orçamento, tinha um ótimo grupo, um time. E caiu na última rodada. O Vila Real não tinha entrado na zona de rebaixamento todo o campeonato. E entrou na última rodada, no minuto, eu acho que era o minuto 44 do segundo tempo. Nos marcaram um gol. E mesmo perdendo, tinha que depender de um outro time ganhar. Uma combinação louca. Caímos. O que aconteceu? Eu, como capitão do time, eu falei, caramba, eu não quero sair do clube assim. Cheguei em primeira divisão, não quero em segunda, né? Então, deixa eu ver o que o meu irmão tá perguntando aqui, que eu já vou sair, viu?
Você vai vir para o Brasil em julho? Eu vou nada, meu parceiro. Você que ia vir para cá comer água, agora eu vou ficar aqui. O ano que vem. E aí eu planejei, tinha planejado sair do Vila Real, mas aí eu acabei ficando. O clube queria que eu ficasse, porque eu, como capitão, para iniciar um novo projeto para voltar à primeira divisão, eles acreditavam que a coluna vertebral teria que começar comigo. Claro, E você aí eu capitão acabei comando, né? ficando, você vê como mudou, acabei ficando, aceitei e eles falaram, ó, pelo todos os anos, jogador com mais história no clube, pela tua fidelidade, nós vamos te presentear uma coisa. Eu não sabia. Aí levaram o pessoal lá, anunciaram nas redes sociais, aí tinha tampado assim com lençol grande, aí puxaram, porta 19, Marco. Ou seja, se você vai no estádio do Vila Real e quer entrar pela porta 19, mesmo querendo me evitar, não vai ter como. Você vai ver. Vai estar o nome em cima lá. Não, e tem a foto, não, tem a foto minha grande, corpo inteiro e escrito Marco Senna. Ficou show de bola. Sensacional. Sensacional. Então, o clube, isso é recíproco, né? Porque o clube está muito grato pela minha fidelidade durante os 11 anos que eu fiquei. Isso é recíproco, eu também. Muito grato pela fidelidade do Vila Real até hoje. Você precisa ver o carinho que o pessoal tem comigo até hoje, na cidade. Na Espanha, no geral, porque depois que fui campeão com a Espanha ficou 44 anos sem ganhar. E ganhou e eu estava jogando, joguei todos os jogos, fui campeão. Então, o carinho que o pessoal tem aqui comigo é fantástico, é incrível. E aqui tem um detalhe que, infelizmente, no Brasil não tem. Os clubes, os grandes ídolos no Brasil, os clubes não tem nenhuma homenagem. Bom, eu desconheço, eu não vejo, a não Concordo, ser que concordo com você. Concordo com você. aqui na Europa funciona diferente. Se você foi um jogador histórico, um ídolo, não tem como, eles te homenageiam. De alguma, numa certa forma, ou com uma porta, ou com uma estátua, ou te dá um cargo no clube e fala, escolhe aí, o que você quer. De alguma forma, eles te homenageiam, eles te recompensam. Então, é claro, a gente coloca na balança, vale a pena voltar ao Brasil? Se eu voltasse ao Brasil, eu ia ter que começar do zero. Com Totalmente. certeza, com certeza. Amo o Brasil, gosto do Brasil, mas eu gosto de ir de férias. Eu gosto de ir aí, passar 15, 20 dias, um mês. Natal e Ano Novo eu não perco, estou sempre aí. Mas aí para trabalhar, para ter uma qualidade de vida, uma segurança, a gente sabe que Brasil, a nível de economia, de segurança, Nessa pública, tá devendo muito. muito. Então, a gente tem família, tem filho, o que a gente quer é dar a maior segurança para eles e o melhor conforto, porque o que eu não pude, o que meu pai não pôde dar para nós, eu falo para nós, meus irmãos, minha família, que a gente pode dar para o filho o melhor, a gente não vai jogar pela janela assim, né, sem pensar. Por puro capricho de, porque eu tenho que voltar para o Brasil. Eu coloquei na balança, falei, não, eu tenho que ficar na Europa porque eu vou dar uma melhor qualidade de vida para meus filhos. Eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho esperança de que um dia o Brasil possa realmente ter isso. Mas agora eu te pergunto, Fábio, você tem essa esperança? Não, eu não pergunto de. Me levanta lá, por favor. Eu Bom, pergunto, você tem essa esperança? sendo honesto com você, né, acho muito difícil, porque o sistema para você mudar, ele é muito complexo, né? Envolve muitas coisas, envolve política, envolve a saúde com a segurança, com a economia, com tudo, é um ciclo todo. Não adianta a gente querer que a economia no Brasil melhore, mas se o sistema de saúde não melhora, se a segurança não melhora, não vai melhorar, o ciclo não vai melhorar. Claro que
ter esperança é uma coisa, a realidade é outra, né? E, Então, não, desculpa interferir. Devido à pouca experiência que eu tenho, eu de política não sei nada, até mesmo porque não gosto, não é minha praia. Somos dois. Mas eu acho que eu acho que eu ia começar a ter esperança nessa mudança na educação. Eu acho que, infelizmente, uma boa parte, uma grande porcentagem do Brasil precisa da educação. Porque você vê os políticos, né, os comandantes. Os caras, eles que deveriam dar exemplo, né? E para dar exemplo, você precisa ter uma boa base de educação. Porque aí vai da educação. Porque o cara que tem uma boa educação, eu acredito, respeito, ele não vai, digamos assim, ele não vai querer roubar. Ele não vai. Essa é a realidade, para que o povo entenda, né? Para finalizar. Agora não vai finalizar. Porque nós entramos na parte política, o povo queria saber de futebol, eu já contei. Não. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez, tá? Obrigado. Espero te reencontrar pessoalmente. Eu te encontrei uma vez, mas nem você sabia quem era Fábio, eu nem sabia quem era maior que você naquela época. Só sabia que eram os amigos amigo do Gaiteiro, do Dulce. Naquela época você já estava jogando, já estava brilhando, mas era mais difícil da gente conversar. Agora que dá para bater papo, contar as histórias, espero te encontrar novamente. Pretendo muito em breve visitar o Vitor novamente e aí a gente tenta se encontrar por aí. Olha, eu também aproveitando, Fábio, eu quero mandar um abraço para o meu fisioterapeuta da minha mãe, o Cacau, parceiro lá do Jardim Rincão. Cacau, que continue cuidando da minha mãe do jeito que você vem cuidando. E também a todo o pessoal que participou, né? Infelizmente a gente não pôde responder a todos, porque se eu for começar a responder, eu não consigo contar a minha história. Eu tinha que escolher, né? Mas, de repente, a gente pode fazer uma outra e mais para esse lado, responder Claro, as perguntas. teve um monte de pergunta ali, qual o gol mais bonito, não sei o quê. Eu, particularmente, gosto muito daquele do meio do campo, mas tem outros que gostam de falta, outros que gostam de... Então, tem um monte de gente aí, ó, que te encontrou, o pessoal de Itapeva, que brincou de bola com você lá na BB, quando você veio aqui. Quem sabe? Mas obrigado demais, mais uma vez, pela atenção, pelo carinho. Mande um abraço para sua esposa, agradeça a ela, que atrasou um pouquinho a comida mexicana de hoje aí, mas agradeça a ela pela paciência e obrigado demais, viu? Obrigado mesmo. Um verdadeiro prazer, Fábio. A gente se fala e, se Deus quiser, quando eu for para o Brasil e tiver a oportunidade da gente se encontrar, eu ir até Itapeva, você ir até São Paulo. Vamos marcar um samba. Vamos sim. Abração, bom final de semana aí para todos. Valeu, abraço. Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando. Um grande abraço, gente. Bom final de semana.